Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET Computação da UFPB, daremos continuidade ao nosso estudo do paradigma de POO utilizando a linguagem Java. Na aula de hoje, pessoal, iremos aprender sobre a herança, o próximo pilar da orientação a objetos, certo? Em aulas anteriores, eu já apresentei para vocês o primeiro pilar da orientação a objetos, que é o encapsulamento, certo? Agora eu vou te dar mais um pilar para tu botar na tua casinha de orientação a objetos, certo? Nessa aula, gente, eu dividi em duas partes para não ficar muito extenso. Vocês vão ver que essa primeira parte vai ser um pouquinho extenso, mas eu espero que vocês possam desfrutar e realmente aprender o que é orientação a objetos, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Herança. Herança, pessoal, é um relacionamento E1. Como assim? Vamos lá. Eu tenho três classes aqui. Eu tenho uma classe pessoa, uma classe estudante e uma classe professor. Vocês concordam que eu posso dizer que estudante é uma pessoa? Eu também posso dizer que professor é uma pessoa. Então, se eu consigo estabelecer essa relação E1, eu estou estabelecendo uma relação de herança, certo? Então, o que vem antes do nós chamamos de subclasse. O que vem depois do nós chamamos de superclasse. Então, quando eu digo estudante é uma pessoa, estudante é uma subclasse. Pessoa é uma superclasse. Quando eu digo professor é uma pessoa, professor é uma subclasse, pessoa é uma superclasse. E o que é superclasse e subclasse? Superclasse é algo mais genérico, é um nível de abstração maior, gente. Quando eu digo subclasse, é uma especificidade da superclasse. Eu também poderia estabelecer esse relacionamento de E1 da seguinte forma, no seguinte contexto. Eu teria funcionário e eu teria caixa embalador. Eu poderia dizer que um caixa de supermercado é um funcionário. Que um embalador de um supermercado é um funcionário. Então eu estou estabelecendo uma relação E1, ou seja, estou estabelecendo uma herança. Agora, pessoal, o que significa herança? Como o próprio nome já diz, significa herdar. É a mesma ideia do contexto social da gente. Quando eu digo, fulano herdou a herança do papai, eu estou querendo dizer que fulano, ele adquiriu a riqueza que o pai construiu enquanto em vida, certo? Agora, quando eu digo no contexto de código, uma classe herdou de uma superclasse, uma subclasse herdou de uma superclasse, herdou o quê? Atributos e métodos daquela superclasse. Então, quando eu digo que estudante é uma pessoa, estudante está herdando os atributos nome, número de telefone, e-mail da superclasse pessoa, mas também os métodos da superclasse pessoa. Logo, eu não preciso definir novamente na minha subclasse esses atributos e métodos, porque essa subclasse herdou, certo? Agora, como é que eu defino em código essa relação de herança? Eu defino utilizando a palavrinha reservada extends, no caso do Java, certo? Mas vamos mostrar o código para ficar mais visível, mais compreensível para vocês. Eu já deixei um código pronto aqui para facilitar a explicação e também não ficar tão extenso essa aula, certo? Basicamente eu criei, depois eu volto aqui para o main, certo? Mas basicamente eu criei uma superclasse funcionário que tem os atributos nome e salário, tem um construtor que a gente já conhece, tem um método para exibir informação, certo? E eu criei duas subclasses, gerente, que tem como atributo departamento, certo? E eu tenho a minha classe desenvolvedor, que também tem como atributo a linguagem de programação. E aqui vocês podem ver a relação de herança. Quando eu crio minha classe desenvolvedor, eu digo extends employee. Em outras palavras, eu estou dizendo desenvolvedor é um funcionário. O mesmo aqui na minha classe gerente. Class Manager, eu crio minha classe gerente, extend employee. Ou seja, estou dizendo, gerente é um funcionário, certo? Agora, aquela ideia que eu falei para vocês de que uma subclasse herda os atributos da superclasse, vocês vão ver agora, aqui. Perceba, no construtor de manager, de gerente, eu estou passando os atributos os parâmetros, nome e salário. Mas em nenhum momento eu declarei esses atributos aqui. Então, onde é que eu estou inicializando aqui? Eu estou inicializando aqui, quando eu faço super, nome, salário. O super eu já vou explicar para vocês. Mas basicamente, quando eu faço isso aqui, eu estou chamando
os atributos, eu estou referenciando, melhor dizendo, os atributos que foram declarados na superclasse e inicializando esses atributos, que estão aqui, ó. Que estão aqui, os atributos nome e salário na minha superclasse employee. Agora, para que serve o super? Porque, gente, quando a gente tem um relacionamento de herança, em Java acontece o quê? A primeira linha do construtor tem que vir com super. Porque o super, ele vai chamar o construtor da superclasse, que nesse caso aqui é quem? É o construtor de employee, e passa os atributos, os argumentos, perdão, necessários para inicializar os atributos nome e salário. Perceba que a ordem, certo, dos parâmetros de employee é nome e salário. E aqui, quando eu faço super, eu passo nome e salário, porque eu estou chamando, estou dizendo super, ou seja, pega o construtor da superclasse e inicializa esses parâmetros para mim. Depois da primeira linha do construtor, que vem o super, eu faço as outras inicializações necessárias, que nesse caso eu tenho que inicializar o meu atributo department da minha subclasse gerente. A mesma coisa acontece aqui em desenvolvedor, gente. Primeira linha do construtor, eu faço super, ou seja, chamo o construtor da superclasse e passa os parâmetros, caso esse construtor da superclasse tenha, para inicializar. Depois eu inicializo, faço outras configurações iniciais no meu código, certo? Então, vocês têm que ter isso em mente. Programando em Java, tá usando herança, primeira linha do construtor, super, que ele vai chamar o construtor da superclasse para inicializar os atributos que foram herdados, certo, gente? Em seguida, obviamente, a subclasse vai ter os métodos e tudo mais, certo? Agora, pessoal, quando a gente falou em aulas anteriores do primeiro pilar do encapsulamento, eu mostrei essa mesma figura para vocês. E quando eu cheguei no modificador de acesso Protected, eu disse, gente, depois eu entro em mais detalhes em aulas subsequentes. E esse momento chegou. Porque o Protected, ele é utilizado exatamente com a herança. É um modificador de acesso que permite com que um atributo seja visível em diferentes classes no mesmo pacote. Esse negócio de pacote, gente, não se preocupem, na próxima aula eu vou falar para vocês. Além disso, ele também permite que um atributo seja visto em diferentes pacotes, mas em subclasses que estão nesses pacotes. Então imagina que eu tenho 3 pacotes, A, B e C. No B eu tenho uma superclasse. No A e no C eu tenho subclasses que herdam da classe que está em B. Então, se eu declarar um atributo na classe que está em B como protected, eu consigo ver esse atributo nas minhas subclasses que estão no pacote A e no meu pacote C, certo? Vamos para o código que vai ficar mais visível isso. Se eu fizer aqui, vocês aprenderam como? Como é que inicializa um atributo? Eu faço this ponto. Eu quero inicializar o atributo nome. Cadê nome? Não está visível. Por quê? Porque nome foi declarado na superclasse. Se eu vier aqui na minha superclasse funcionário, está aqui nome. Por isso que a gente utiliza o super. Porque o super invoca o construtor da superclasse e inicializa esses atributos. Mas aí vocês vão dizer, e se eu quiser inicializar manualmente? Aí você vai ter que ir na superclasse, modificar o atributo, o modificador de acesso de private para protected. Ao fazer isso, quando eu vier na minha subclasse e fizer this ponto, nome vai estar lá e eu vou conseguir fazer nome, recebe meu parâmetro nome, certo? Aí vocês vão dizer, sim, mas por que não fez logo isso de uma vez? Porque vocês têm que entender, gente, que o protected não é usual sempre. Vai depender de caso a caso. Existem casos que vocês vão utilizar sim o protected, mas na grande maioria das vezes vocês, como bons programadores, vão fazer o uso do super. Porque o protected ele dá um grau de visibilidade maior, gente. Certo? E isso acaba que é meio ruim, porque prejudica a segurança do teu código. Vai ter situações, sim, como eu já disse, que você vai ter a necessidade de utilizar o protected. Mas sempre que possível, não utilize. Certo? Continuando. Agora, gente, eu vou ter uma coisa que nós chamamos na herança, que é o upcasting. Ou seja, eu vou pegar minha subclasse e eu vou converter ela para uma superclasse. Como é que eu faço isso? Vamos aqui para o código.
Primeiro, deixa eu mostrar o main para vocês. Eu estou criando duas subclasses, certo? Dois objetos, um objeto gerente, um objeto desenvolvedor, e aqui eu estou exibindo as informações de gerente e desenvolvedor. Eu vou executar o código para vocês verem como é que está funcionando, certo? Ele vai printar o nome, certo? O salário, o departamento, no caso de gerente. Vai printar o nome do desenvolvedor, o salário e a linguagem de programação daquele desenvolvedor. Agora vamos fazer o upcasting, ou seja, pegar uma subclasse e jogá-la para a superclasse. Como é que eu faço isso, gente? Eu faço employee, certo? Que é minha superclasse, chamada de emp, e eu faço o quê? Manager. Ao fazer isso, eu estou fazendo o upcasting, certo? Se eu executar esse código do jeito que está aqui, vocês acham que funciona? Eu tenho certeza que alguns vão dizer que sim, mas não funciona. Por quê? Perceba que, primeiro, aqui eu não alterei. Certo? No caso, iria funcionar, né, gente? Se eu executar aqui, vai funcionar, porque eu não alterei ali. Mas se eu fizer isso aqui, se eu alterar aqui de manage para emp, ele já vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque eu estou chamando um método que foi definido na minha subclasse. Eu já fiz o quê? Um upcasting. Então esse meu objeto da subclasse agora não é mais da subclasse, é da superclasse. E qual é o método que tem na superclasse? DisplayInfo. Então, se eu trocar esse método por DisplayInfo e executar, o que é que nós vamos ter? Ele vai funcionar, só que ele não vai mostrar o atributo departamento. Por que ele não vai mostrar, gente? Porque na minha superclasse eu não tenho esse atributo. Eu tenho na minha subclasse o departamento, certo? Agora, se eu voltar para o código que estava, deixa eu comentar essa linha e executar, ele vai mostrar meu departamento, porque agora eu estou chamando o método da subclasse, certo? O upcast vai ser bastante útil, em aulas futuras vocês vão entender o porquê. E agora eu tenho o downcasting. O downcasting é o contrário. Ou seja, se o upcasting ele leva uma subclasse e faz com que ela se torne uma superclasse, o downcast faz o caminho contrário. Eu pego uma superclasse e converto ela para uma subclasse. Como é que a gente faz isso, gente? Vamos para o código. Eu vou fazer primeiro esse meu upcasting, certo? Vocês viram que funciona. E agora eu vou fazer meu downcasting. Eu vou fazer manager. Eu vou chamar de main. E main vai receber o quê? Emp. Aqui eu vou alterar só para main, certo? Por que tá dando erro, gente? Porque manager tem atributos que employee não tem. Mas não é só por isso, gente. Quero deixar claro, esse erro não é por causa de atributo, não. Esse é um dos possíveis problemas. Mas sabe qual é o verdadeiro problema aqui? Porque employee, ele não tem só uma subclasse. Employee tem a subclasse manager e tem a subclasse developer. E o compilador está dizendo, olha, eu consigo fazer o upcasting, mas eu não consigo garantir, fazendo um downcasting, que ao fazer esse downcasting, a classe que manager vai apontar realmente vai ser manager. Porque eu poderia ter isso aqui, gente. Eu poderia ter developer. Se o compilador não desse erro, tu iria atribuir um developer a um manager. E isso não é verdade. Realmente tem que dar erro. Certo? Agora, se você... Deixa eu voltar aqui para manager. Agora, tu tem certeza que employee é um gerente. Aí você vai dizer, olha, compilador, eu sei, tu tá me avisando que tu não tem a certeza de que employee tá apontando para uma subclasse chamada, para uma subclasse manager, mas eu te garanto que é manager. Como é que eu garanto? Eu faço um casting explícito. Ou seja, eu boto parêntese antes de emp e passo o nome da classe que eu quero fazer o casting. Certo? E ao fazer isso, eu tô dizendo, compilador, eu sei, tu me avisou, mas eu coloco minha conta em risco, mas eu também te garanto que ali é um manager. Quando tu faz o casting explícito, você tá dizendo, compilador, eu garanto que ali é um manager. Agora, se não for, aí o problema é teu, certo? Se eu executar aqui, tem que funcionar, certo? Funcionou perfeitamente. Então, eu fiz meu upcasting,
fiz meu dowcasting, ou seja, converti de uma subclasse emp para uma subclasse manager, fiz meu casting explícito, certo? Porque eu só consigo fazer o dowcasting se eu fizer um cast explícito. Agora, como eu estou dizendo, você tem que garantir que a classe que emp está apontando é a mesma classe que tu vai atribuir, porque senão vai dar um erro. Vocês querem ver? Eu vou fazer aqui, ó, developer. Emp está apontando para qual? Está apontando para developer, é uma subclasse. Eu consigo fazer isso. Isso é um upcasting. Agora, aqui, eu estou dizendo, ó, compilador, eu te garanto que emp está apontando para a subclasse manager. Se eu executar isso aqui, vai dar certo? Não vai dar. Porque tu garantiu, mas tu garantiu errado. Não é a subclasse manager que emp está apontando, é developer. E é por isso que você tem que tomar cuidado no dowcasting, certo? Sim, aí tem uma forma, gente, aqui que eu coloquei no slide, que você consegue dar essa garantia de, compilador, eu garanto que é essa classe, mas sem colocar a tua conta em risco. Como é que tu faz isso? Tu utiliza o instance of. O instance of, gente, ele verifica qual é a classe que esse objeto emp pertence. Então, se eu fizer isso aqui, gente, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer if emp instance of manager. Se isso aqui for verdade, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui, eu faço meu dowcasting. Só para não dar erro aqui, gente, eu vou inicializar aqui criando um construtor vazio, certo? Não pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse código e colocar aqui dentro. Só para mostrar para vocês. Certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo meu upcasting e eu estou dizendo, ó, se meu objeto da superclasse estiver apontando para uma classe manager, eu faço meu dowcasting. Caso contrário, eu só ignoro. Vamos executar e ver se isso aqui dá certo. Perceba, ele ignorou porque realmente employee está apontando para um objeto da classe developer. Isso aqui é válido, porque ele está fazendo um upcasting. Agora, o dowcasting eu consigo garantir que vai ser seguro fazendo o instance of. Certo? Agora, se eu passar aqui, ó, ou seja, minha superclasse não vai apontar mais para developer, vai apontar agora para manager. Se eu executar esse código, tem que mostrar os dois. Perceba, mostrou os dois. Dessa forma, você consegue garantir para o compilador que você, obviamente, está referenciando um objeto da classe certo, e tu se precave, ou seja, você consegue se precaver de que não está cometendo nenhum erro, certo? Sobre a escrita, gente, eu prometo para vocês que esse é o último assunto, certo, do slide. E sobre a escrita também é bastante interessante. Por quê? Por causa do seguinte, gente. Sobre a escrita, ele é utilizado quando o método ele possui a mesma assinatura, porém diferente implementação. Deixa só eu voltar para o código que a gente tinha aqui, certo? Antes. Aqui. Perceba que se eu quiser... Deixa eu tirar essa linha de código aqui também. Perceba que se eu quisesse... Manager. Se eu executar esse código aqui, gente, emp, ele vai dar um erro aqui. Ele vai dizer, olha, eu fiz meu upcasting, como você já sabe, só que eu estou chamando uma função que foi definida na subclasse. Na subclasse de quem? De manager. Só que perceba, gente, essa função, ela é bem similar com a função da superclasse, certo? Então, esse não é um bom exemplo, mas deixa eu criar uma função aqui. Eu vou criar uma função public void. Deixa eu ver, eu vou criar aqui public void. Aumentar salário mais um, certo? Aumentar salário. É bem simplesinho, só para vocês entenderem. Não, aumentar salário não, porque ele vai referenciar um objeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui protected, certo? Só para exibir para vocês. Olha aí, um caso que a gente vai ter que utilizar o protected. Public void aumentar salário, eu vou fazer this.salário, certo? E eu vou fazer o salário, eu vou botar assim, aumentar salário
E aqui ele vai receber um double C, certo? Que vai ser o quanto ele vai aumentar. Pronto. Agora, se eu quisesse, eu poderia chamar aqui, deixa eu fazer o meu DAO. Não, perdão, não é DAOcast não. Deixa eu trocar aqui, eu vou colocar Manage Salary. E eu vou chamar meu aumentar salário, certo? Vou passar 12.0 e vou colocar agora para exibir, certo, gente? Sysout. Deixa eu criar só um método get, certo? No meu manager, que vai ser public. Na verdade nem precisa, gente. Vocês vão entender o porquê. Não, eu vou criar para ficar mais visível, mais compreensível no caso, né? Public, deixa eu ver qual é o tipo de salário. Double get salary. E eu fazer return this.salary, certo? Pronto, gente. Se eu fizer agora emp.get manager, eu alterei a classe certa. Alterei. Deixa eu ver o erro. Aumentar salário. Ah, perdão, é porque eu não tinha salvo. Pronto. Ponto emp. Deixa eu fazer o seguinte, gente, senão vai confundir a cabeça de vocês. Deixa eu colocar aqui manager, vai ficar melhor de explicar até. E eu chamei o método aumentar salário, que foi definido na superclasse. Consequentemente, a subclasse herdou aquele método, então eu consigo chamar. Eu vou chamar esse método e ele vai exibir aqui, aqui é .getSalary. Deixa eu rodar novamente. E aqui mostrou, perceba, gerente tinha um salário inicial de 90 mil e eu aumentei 12, então ficou 90 mil e 12. Agora, digamos que gerente pudesse aumentar o seu próprio salário. Ou seja, o método seria o mesmo. Só que aí ele iria aumentar com uma porcentagem específica, certo? Então eu poderia sobrescrever aquele método. Quando eu digo sobrescrever, o método ele vai ter a mesma assinatura, então ele vai ser public void aumentar salário double C, só que ele vai ter uma alteração na lógica de funcionamento dele. E como é que eu sobrescrevo o método da superclasse? Eu sobrescrevo da seguinte forma, gente. Eu vou fazer @override, certo? Ou seja, eu estou sobrescrevendo quem? Meu método aumentar salário. E agora esse método, ele vai fazer o seguinte, gente. Ele vai pegar o salário. Não, ele vai fazer mais igual, só que eu vou multiplicar o meu C por 2. Certo? Agora, quando eu chamar o meu método getSalary, ele vai passar 24, porque ele chamou o método que foi sobrescrito na subclasse, certo? Então, ele não utilizou o método da superclasse aumentar salário, ele utilizou o método que foi sobrescrito na subclasse de manager, certo? Então, quando eu faço manager.aumentar salário, eu estou chamando salary, tá em inglês e português, perdão. Eu estou chamando o método que foi definido como sobrescrito na subclasse. Agora, se eu não tivesse sobrescrito esse método, vou apagar aqui para vocês verem. Se eu não tivesse sobrescrito, ele vai chamar o método presente na subclasse, porque a ordem que a linguagem faz, que o Java faz, gente, olha na subclasse se tem aquele método. Se não tem, ele vai para a superclasse. Tem na superclasse? Tem, usa. Agora, digamos que tem na subclasse, então ele usa o da subclasse. Entenderam? Agora, gente, tem uma coisa específica. Eu utilizei o override. O override ele serve para identificar que aquele método foi sobrescrito, mas ele não é obrigatório. Eu poderia fazer isso aqui. Iria funcionar da mesma forma, ó. 9.024. Só que o override ele te garante que tu tá sobrescrevendo um método correto. Como assim? Ó, se eu botar novamente o override aqui, eu vou tirar o add e aumentar. Ele vai dar um erro, porque não existe esse método aumente
sem o A, salary, na superclasse. Ele te garante, ó, ele te diz, ó, não tem esse método na superclasse, não tem como tu sobrescrever, certo? E aí, se tu remover isso aqui, é como se tu criasse um novo método. Olha o perigo. Ou seja, tu teria um método aumentar salário na superclasse, um método aumente A, ou seja, aumente sem um AR salary na subclasse. Qual é o método correto? Ele vai chamar o método que foi escrito aqui. Que nesse caso aqui ele iria chamar o método da superclasse, que no caso aqui não seria 1024, seria 9012. Perceba, tá vendo? Esse é o perigo de não utilizar o override para sobrescrever métodos da superclasse. Certo, gente? Por fim, gente, só para encerrar essa aula, eu sei que já está bastante grande, eu posso também utilizar o supper dentro de um método. Como assim? Vamos lá no nosso developer. Aqui eu tenho um método displayDevelopInfo, certo? Ou seja, ele está exibindo as informações do desenvolvedor. Só que dentro eu faço o quê? Eu faço supper.displayInfo. Quando eu faço isso aqui, gente, eu estou dizendo supper. O que o supper faz? Ele vai na superclasse. E eu estou dizendo, ó, pega o método displayInfo da superclasse e chama ele aqui dentro. Então ele vai na superclasse, pega esse método aqui, ó, displayInfo, executa o método e depois ele continua normalmente. Geralmente, gente, quando a gente utiliza esse artifício de chamar o supper dentro de um método, significa que aquele método possui a mesma lógica do método da superclasse, porém tem uma lógica adicional. Ou seja, qual é a lógica adicional desse aqui? Eu estou exibindo a linguagem de programação do desenvolvedor. Entenderam, gente? Eu sei que foi uma aula bastante densa, pessoal, então espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Revisem 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessários. Deixem comentário, like. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.